Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Inspiração, feito por nós aí do coletivo Yoga no Parque. E estamos muito felizes aí por começar esse projeto, onde a gente vai falar sobre qualidade de vida, yoga, e acho que vão surgir muito mais assuntos aí. Meu nome é Álvaro, sou psicólogo, instrutor de yoga, também sou músico, yoga terapeuta, e estou muito feliz aí de estar com vocês, encontrando vocês de novo, e podem se apresentar. Bom, eu sou o Marcelo, eu tenho formação em biomedicina, sou massoterapeuta e atualmente estou estudando fisioterapia, mas sou instrutor de yoga há uns 5 anos. Isso daí, bom, minha vida vive em função da yoga. Pô. Valeu, Marcelo. Meu nome é Raoni, Raoni Puntel Urquiza. Eu sou instrutor de yoga há 10 anos. Sou formado em geografia e hoje estudo educação física. Fiz o curso de massoterapia também e trabalho com isso já há alguns anos. E estamos aí para agregar. Corredor, sim. Fazedor de pão também. Adoro um pãozinho. Fermentação natural. Legal. E estamos aí para agregar. Olá, eu sou a Isadora Hara, sou a única mulher desse time aqui, vim representar. Sou instrutora de yoga, sou praticante há 6 anos e venho estudando a prática, conhecendo diversos estilos. Estudo também aromaterapia, sou mãe, trabalho não falta, tenho bastante trabalho, e é isso. Bom, eu acho que o que faz da gente instrutor de yoga, né, é porque isso impactou nossa vida de alguma forma, né? Imagino que devem ter várias histórias aí. Eu lembro que logo que eu comecei a trabalhar como psicólogo, eu logo percebi assim que eu ia precisar de ajuda, sabe? Porque o negócio era pesado. E aí eu encontrei lá nessa cidade que eu estava trabalhando uma instrutora de yoga que falou, vem todo dia praticar. E ela deixava eu praticar todo dia. E aquilo eu percebi que me dava uma força, sabe? Eu fazia outras coisas também, tomava passe, então tudo que pudesse ajudar. Mas teve momentos em que o yoga foi muito impactante, que eu tive uma grande mudança assim, de vida, sabe? E que eu até achei que fosse ser uma coisa assim para sempre, sabe? E aí eu percebi que, na verdade, são pequenas e grandes mudanças que acontecem. Às vezes a gente volta para o mesmo local, né? Para um local, dá um passo atrás. Mas, de qualquer forma, eu me senti com vontade de ser instrutor de yoga. Eu falei, isso é importante, eu posso passar isso para as pessoas, né? E aí me vem uma coisa assim, um livro que chama 10% Mais Feliz, não sei, de um jornalista. Chama 10% Mais Feliz. Então, eu poderia falar várias coisas, mas hoje eu digo o seguinte, se o yoga me faz 10% mais feliz, já vale a pena, né? E depois a gente pode falar também sobre os alunos, né? Relatos de alunos, mas queria que vocês falassem para vocês o que aconteceu que vocês resolveram transformar em instrutor de yoga, em passar isso para os outros. Tá? Bom, eu trabalhava com uma coisa totalmente fora do yoga. Eu trabalhava com imóveis, era corretor de imóveis. E aí depois de terminar minha faculdade, enfim, fui trabalhar como corretor de imóveis e aí fazendo aula de yoga, eu já fazia algum tempo já, e aí o professor veio me falar que eu servia para aquilo. Uhum. E aí que eu tinha aptidão para aquilo. E aí eu olhava o professor e falava, meu Deus, eu totalmente frenético, né, assim, ansioso, compulsivo. E aí eu falava, cara, como é que eu nunca vou conseguir chegar aos pés desse professor, né? E aí fiz o curso, voltei, aí mudei completamente da água pro vinho, assim, minha vida mudou a partir desse curso que eu fiz ali. Mudou completamente o rumo da minha vida. A formação de instrutor, ela é bem legal, assim, né? Ela
gera um autoconhecimento. Tanto assim, tem muita gente que Sim. faz e não se torna instrutor, não pratica, né? Mas Ela essa tem uma coisa imersão. terapêutica, né? Sim, De se observar, de se olhar, e aí isso de alguma forma muda, né? A gente, o nosso Sim, olhar, é. nosso corpo, nosso. Nisso daí que vocês falam, o que me trouxe pro yoga na biomedicina, né? Eu sempre me fascinei pelo conhecimento do corpo, funcionamento do corpo, como que tem a patologia e que é o estudo da doença, e tem a fisiologia, que é o estudo de como que é para funcionar. E aí eu sabia muita coisa de como o corpo funcionava, mas era um conhecimento de enciclopédia, um conhecimento técnico. E aí a yoga me trouxe como que é todo esse corpo funcionando, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer, né? Tirar esse conhecimento da prateleira e trazer para a vida. E viver de forma mais consciente, né? Respirar, usar posturas, entender o que o seu coração está fazendo, os crias, as movimentações intestinais, tudo que a gente pode fazer de forma consciente, né? A gente vai viver, a gente está vivendo cada vez mais e a gente vai acompanhar a nossa existência até o fim dos nossos dias, até o nosso último suspiro. E aí, muitas vezes a gente vive sem viver a própria vida, né? você A tá gente consciente, né? Do sem momento. estar no aqui e Sim, agora. E Sem saber como que um coração bate, né? exatamente, sem sentir o próprio coração bater. E às vezes só na mente também, né? Só, tipo, elucubrando coisas que a gente nunca vai alcançar, né? Exatamente. E esse lance também de sempre tá querendo chegar aonde, né? A gente tá sempre buscando uma coisa que não tem fim, né? Falar, ai, quando eu tiver lá na frente, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. E a gente nunca vai chegar nesse quando, né? Quando as crianças crescerem, eu vou conseguir fazer alguma coisa. E aí o processo se perde, né? Sim. Eu queria só falar que cria são técnicas de purificação que elas podem ser feitas desde de uma respiração ou uma mudança de rotina, de hábito que vai trazer mais saúde nesse âmbito da limpeza mesmo, de se purificar, tanto os Limpagem intestinos, nasal, as vias respiratórias. E eu encontrei o yoga durante minha vida toda, alguém olhava para mim, sempre aparecia alguém e falava, você precisa praticar yoga. E eu fugia, por conta de estar inserida nessa sociedade mesmo, né, dos hábitos, do álcool, do cigarro e tal, você acaba... Eu era fumante na época, né, antes de engravidar, bem antes, na minha adolescência. E aí você vai criando preconceitos em relação à prática que você acha que aquilo não é para você. E aí quando eu fiquei grávida, lá na frente, eu tinha 24 anos, eu percebi que eu ia precisar de alguma coisa que me mantesse ali firme, né, para o processo. Primeiro eu comecei a pensar no parto, mas aí eu comecei logo a ver que é a questão das emoções também, do plano mental e tal, de trabalhar, né? Isso, de elaborar. E também depois eu vi, quando as crianças nasceram, que assim, as técnicas e o praticar yoga, buscar a prática da meditação, são ferramentas que me ajudam muito a ser mãe e ter um trato diferente, né, de não violência com as crianças e tal. Então, eu encontrei o yoga e eu acho que a maior transformação foi essa, assim, de ver que... Sempre eu lembro, eu falo, nossa, se não fosse o yoga, que tipo de pessoa que eu ia ser? Nossa, eu digo a mesma coisa. Eu acho assim, tem muito aquela ideia da iluminação, né? E eu acho que eu até cheguei a ter um pouco dessa coisa, assim, da iluminação, esse deslumbre, mas hoje eu penso o seguinte... Se o yoga me ajudar a ter um pouco mais de paciência no dia a dia, ele faz isso, né? Discernimento, agir de uma maneira um pouco mais legal, né? Com mais sensibilidade, com mais consciência no momento, já tá valendo. Agora, eu percebo que assim, que são doses diárias, né? Porque se eu fico alguns dias sem fazer minha prática, eu percebo que tudo vai voltando pro seu lugar antigo e eu vou agindo daquela forma automática, né? Então eu penso que é como se fosse uma droga diária, né? Uma droga que não tem efeito colateral. É um exercício constante ali. De orar e vigiar, né? Eu digo isso sempre. E assim, a gente fala dessa grande mudança de iluminação, mas outro dia uma aluna falou assim,
eu comecei a praticar yoga e eu já estava com a minha operação da bursite marcada e não precisei fazer. Eu tinha feito de um ombro, o médico falou que ia até fazer do outro, não precisei fazer. Então, eu acho que é isso. A gente, né, são pequenas mudanças, às vezes Sim. físicas, a pessoa percebe uma mudança física e isso já é uma grande coisa, né? Sim. Yoga, na tradição yoga existem 5 corpos, né? O corpo físico, material, energético, mental, intelectual e espiritual. E aí, muitas vezes, a gente foca bastante no físico, mas o fato de você lidar com a realidade de forma diferente, existe uma sutilização muito mais... assim, o yoga não precisa necessariamente, né, mexer no físico. Muitas vezes mexe nas suas emoções, mexe na sua energia, na sua disposição para viver o aqui e agora. Tem uma metáfora, né? Não sei, uma aforia, um aforismo. Imaginar que, do mesmo jeito que um lago toca todas as margens ao mesmo tempo, né? Que a nossa consciência tente banhar todo o nosso corpo, todo o nosso ser. E aí você se perceber fisicamente, mas você se perceber como pessoa, você se perceber como irmão, como cidadão, se perceber como membro de uma comunidade. E isso daí que pode transforma, né? Só o fato de você perceber já transforma como você lida. Tem uma frase, acho que de Einstein, que fala que tudo que o ser humano desconhece não existe para ele. Então, a nossa realidade é condizente com o tamanho do nosso conhecimento. Agora, imagina o seu conhecimento de si. Eu queria aproveitar esse gancho para dizer isso mesmo, desse refinar o olhar do observador. Quando a gente fecha os olhos e se propõe a olhar lá para dentro, aí às vezes bate aquela frase que você falou, que você não queria ter falado, ou você lembra daquele olhar que você lançou, que você falou, mas foi desnecessário isso. Por que eu fiz isso? E aí você começa a ver o contexto social que a gente está e consegue ter mais eixo para, às vezes, não se identificar tanto com o que está acontecendo. Não de se alienar, né? Mas, assim, de tentar refinar para ter uma ação mais... Às vezes a ação mais efetiva é olhar para dentro, não atacar, né? Não deixar... Não só reagir, não, né? Mas não escolher, ficar na reação, escolher exatamente. se vai fazer ou não. Mas ainda Sim. assim foi de forma consciente. E a gente trabalha, acho que a gente podia falar um pouco também sobre essa questão, o Hatha Yoga, né? Porque o yoga ele é muito abrangente, a gente chama de yoga, né? Mas tem aquele tipo de yoga que a pessoa nem faz postura, nem faz exercício de respiração, nada, que é um yoga É o Bhakti devocional. Yoga, né? Sim. O yoga devocional. Por exemplo, Tem o Brahma Hare Yoga, Krishna, né? isso. Enfim. Sim. Mas a gente, né, todo mundo aqui trabalha com o Hatha Yoga, né? E o que é o Hatha Yoga? O que é Hatha Yoga? Acho que a gente podia começar explicando mais ou menos aí e ver o que sai dessa conversa. O que é Hatha Yoga, né? No sentido de que o Hatha Yoga, para mim, ele é composto pelos galhos do yoga, né? Que são os asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e E a raiz, que são os yamas e os os niyamas. yamas e niyamas, que são o a código raiz de do ética, tronco, né? Moral. pros galhos e frutos Isso, pra... virem, né? A gente precisa estar bem... Exatamente. E E só discriminando, né, todos esses termos em sânscrito, né, mas os asanas são as posturas físicas, né, psicofísicas, que a gente tem a forma física, mas também tem o direcionamento mental, que é para cada postura, para você fazer uma postura consciente, né, você não fazer a postura pensando em qualquer coisa que esteja acontecendo. Existem os pranayamas, que são os exercícios de captação de energia, do mesmo jeito que a gente se preocupa tanto com a nutrição. Agora, como que a gente capta o oxigênio? Que a gente fica sem comer uns 20 dias, sem beber uns 3 dias, mas sem respirar 3 minutos. Então, como que a gente capta esse oxigênio? A questão do pratyahara, que é a retração dos sentidos, né? A gente se conecta, a gente percebe o mundo através dos sentidos que são voltados para fora, mas recolher eles e perceber o universo dentro de nós. A meditação, que é a concentração, que é a dharana, né? Você focar a sua mente, suas energias. Aí você consegue meditar, que é o dhyana.
E, se eu não me engano, acho que faltou O 2. Samadhi, né, que é o que a Isso. gente busca a vida inteira, e acho que Eu nunca nunca consegui decorar. conseguimos. E aí, antes disso tudo, a gente tem essa conduta moral e ética, né, que são os yamas e os niyamas. Então, tudo que a gente está falando aqui são coisas que estão escritas há milhares e milhares de anos. E a gente precisa contextualizar também, trazer para o contemporâneo o que é possível a gente fazer, porque eu acho que isso também é uma coisa legal da gente discutir, né? Que às vezes a gente fica idealizando o asana, o pranayama, mas assim, às vezes você não ser violento já é uma coisa que tá assim linda, né? No trânsito, com os filhos, com consigo mesmo, com as pessoas que estão em volta de você. Sim. Então, que os yamas e os niyamas, eles tratam essa parte mais da moral e da ética. Eu acho que a gente não precisa passar um por um, né? Assim, Eu acho que quando fala em Hatha Yoga, quando eu ouvi falar pela primeira vez, eu lembro daquelas posturas bonitas do guerreiro, do herói, enfim. Eu lembro disso, assim, né? Eu acho que as pessoas têm essa ideia, porque as posturas, elas são bonitas, né? E elas são importantíssimas. Eu acho muito legal você pensar que uma postura pode mudar o seu padrão de pensamento, né? Porque eu sou psicólogo e isso me chama muita atenção, porque eu acho totalmente verdadeiro. Uma pessoa começa a se curvar por conta dos pensamentos, da carga da vida, e tudo bem, ela pode procurar um psicólogo, que é muito legal, e isso é um trabalho também que exige dedicação, mas que ela também pode fazer esse trabalho de movimentar, mexer no corpo, abrir, às vezes, uma região aqui, fortalecer um músculo ali, e isso vai ter um efeito na psique efeito dela, global, né, da vida. né? Sim, às vezes só de sair da zona de conforto, da dor, de sentir um pouquinho de dor, né? Ou que um alongamento, às vezes, pode também trazer uma mente mais flexível, de repente. Exatamente. Sim, E isso que que aí, isso que eu comecei... Isso é Hatha Yoga, né? Exatamente. Sim. Eu comecei falando dos galhos, né, dos troncos, porque, infelizmente, existe muito esse preconceito de que a yoga é uma ginástica diferente, uma ginástica mais exótica, mas isso daí é a casca da fruta, né? Se a gente for ver tudo que a yoga tem a oferecer, imaginar que igual a Isadora comentou, né? Está escrito há muito, muito tempo, há mais de 5.000 anos, e yoga é considerado um patrimônio da humanidade pela Unesco. Então, não tem muita coisa aí que a gente pode, extrair. Eu acho legal. Eu só vou dar uma pincelada, assim, só vou jogar. O fato da gente parar, olhar para dentro e a partir de refinar essa consciência, perceber o ambiente que você tá, porque também a gente tem que levar em consideração as camadas sociais e tal, onde está o yoga, onde não está o yoga. Quem acessa, quem não acessa. E eu acho que é uma ferramenta de transformação social como uma expressão artística, assim, até. Porque você parar e falar para a pessoa respirar. O ar é de graça, entendeu? Todo mundo pode respirar, todo mundo pode oxigenar, trazer qualidade, né, para essa máquina, para essa engrenagem. Para essa engrenagem. A gente não é máquina, né? Mas para esse corpo, para essa mente. Então, acho bem legal esse tema, dessa abordagem do yoga como ferramenta de transformação social. E também disso, né? De seja a transformação que você quer ver no mundo. Exatamente. De mudar ali um pouquinho o jeito. Será que eu preciso falar assim com a pessoa? E vocês falaram, né? O yoga tem 5.000 anos, é possível que tenha muito mais, né? Mas porque os textos que começaram a aparecer são os primeiros textos, assim, um dos primeiros textos que tem na história, notícia, né? Sim. Falam do yoga. Mas e esse yoga que falavam lá, acho que a gente está chegando nesse assunto de falar sobre a respiração, sobre a meditação, que é uma parte ali do Hatha Yoga, mas que nesse yoga antigo, de 5.000 anos, ele era isso, ele era sentar e respirar, não era isso que as pessoas faziam? Era simplesmente isso. Então, você pega um livro antigo que fala sobre postura de yoga, ele vai falar sobre a postura sentada, né? E as posturas que a gente conhece, essas posturas mais bonitas, elas são recentes, né? E elas já sofreram influência da ginástica europeia também. Sim. Mas eu acho que essa questão da respiração, da meditação, né? É a base do... Vocês acham que é isso? Que é a base
o começo do Hatha Yoga é a meditação? Então, É da onde surge tudo? Olha, nesse sentido, eu acho bastante interessante, no caso que existem várias e várias escolas de yoga, né? E todas buscam a iluminação, o samadhi. E são vários e vários caminhos para chegar no topo da montanha. O Hatha Yoga escolheu, pela minha concepção de Hatha Yoga, né, no caso, o domínio da mente, o caminho da iluminação através do domínio do corpo. Boa. E aí, no caso de que cada postura vira o objeto de meditação. São Exato. tantos e tantos e tantos detalhes para prestar atenção que você está meditando, você está com a mente no aqui e Presente, né? agora, você está respirando, você está consciente. Sim, isso às vezes leva muito tempo, né, para virar essa chave, né, de que a meditação pode ser ativa ali, né, no momento Sim. presente, não precisa fechar os olhos, sentar. Meditação nada mais é do que você manter o foco numa coisa só, E né? aí entre os mantras, por isso que a gente mantra bastante, né, para ter uma sequência rítmica ali de que vai sempre voltar para aquele lugar, voltar para aquele lugar, voltar para aquele lugar, e uma hora você sente como se você tivesse como se você fosse uma partícula no universo, assim, né? Te Sim. traz uma... Acho que isso é interessante também, uma expansão de como a gente é pequeno, E ao mesmo minúsculo, e ao tempo mesmo tempo a gente é infinito integral, e... Uma expansão e uma sutilização da percepção. De si, da Eu realidade. costumo dizer que quando você vai num restaurante tem uma infinita possibilidade no cardápio, né? Você fica ali horas para escolher. Se tem 2 ou 3 possibilidades, a escolha vai ser mais rápida, né? Então, tipo, trazer o foco mesmo para uma coisa só, né? E hoje, com o advento do celular, tipo, a gente mudou até a nossa postura, né? Então, Eu já falo, eu já começo. Então, mas como é que isso influencia na que isso gente, influencia, né? né? No aspecto psicológico, né? Com Sim, certeza. Eu acho que- e tá todo mundo. Você olha, no trânsito. Você olha assim, o cara tá parado no sinal, por quê? Tá no celular. Não, isso no trânsito nem fala, mas e se a gente for levar para essa questão da saúde global do corpo? Sim. O nosso olho, ele é o final da coluna ali, e a gente fica forçando para receber a informação luminosa do celular. E até Não que que a gente horas, tenha que né? jogar o celular fora, né, gente? Também a gente tem que estar sempre dosando. É uma Sim. ferramenta, é um Mas martelo. assim- Como é que você usa um martelo? Aí você pode fazer muita coisa. Você pode construir uma casa ou machucar sua mão. É. Sim, é. E por que será que o Hatha Yoga ficou tão popular, né? Assim, no Ocidente, né? Eu tenho uma... Eu acho, pensando aqui, ouvindo vocês falarem agora, porque a gente fala muito de samadhi, iluminação e tal, e eu acho que isso, assim, nessa loucura que a gente vive, que vocês falaram aí, que a gente tá inserido, eu uso o celular mais do que eu queria, sabe? E a gente tá inserido já, a gente mora na cidade, né? Ninguém aqui mora Sim. lá no pé da montanha, Sim. né? Uma caverna. Então, essa questão, às vezes as pessoas começam a ouvir a gente falar assim, e eu tenho essa impressão, e começam a achar que a gente É iluminado. Não. isso. e assim, Na eu jornada. acho isso uma coisa assim meio perigosa, porque eu não sou isso. Assim, o yoga me faz melhor do que eu seria sem o yoga. Com certeza. Só, que nem sei se 10%, mas é alguma coisa. E eu posso ajudar outras pessoas também a conseguirem isso, né? Mas, assim, tem gente que... A gente tem isso também com nossos mestres, né? De, às vezes, colocar, assim, o negócio do guru, né? Que tem muito disso no yoga e tal. Mas eu acho que o Hatha Yoga, ele é um yoga que se adapta para essa vida que a gente leva de família, de sociedade, né? Porque você pode trabalhar as posturas ali sem necessariamente entrar na parte teórica, em tudo. E a pessoa vai estar tendo... Eu acredito que ela tenha um grande benefício somente de estar ali fazendo os exercícios de respiração, postura, sem necessariamente precisar entrar em toda essa outra questão, que ela pode... Mas eu acho que pega tanto a gente aqui no Ocidente, e nesse ritmo que a gente está, né, o século da tecnologia, não tem volta, né, um abismo que abriu atrás, não tem como voltar, só ir. E eu acho que a respiração e a meditação são 2 técnicas ali que... Porque a gente tem aluno que treina crossfit, treina musculação, treina isso, treina aquilo, caiaque, não para. A milhão. E aí, a hora ele senta e respira, ele
consegue perceber alguma diferença ali nesse esvaziar mesmo, né? Aquietar, sentar a mente e organizar melhor os pensamentos, as emoções, o planejamento, às vezes, né? O que vai fazer. E acho que por isso que encaixa tão bem, sabe? Porque eu acho que tem a ver com esse ritmo de vida frenético que o yoga te propõe a deixar para fora. E eu tenho percebido isso muito nas minhas aulas, que eu começo assim, se eu conseguir fazer a pessoa pelo menos desacelerar, respirar. Porque acho que se não for por aí, que às vezes a pessoa chega tão alta que se eu sair dando súria e um monte de exercício de força, ela vai sair mais tensa e ansiosa às vezes, né? Então acho que esse lance da respiração e da meditação é difícil, né, gente? Eu imagino que se você chamar assim só a pessoa para uma aula só de meditação, talvez ela tenha mais dificuldade. Eu acho que o Hatha Yoga, por ter essas posturas, a pessoa se sente até mais confortável né? Mas realmente, eu tenho também muitos alunos que, se for perguntar para eles o que eles acham diferente na aula de yoga, porque a pessoa já faz tanta coisa, né? Ela vai falar, geralmente eles falam, aquela hora que a gente fez ali, aquele exercício de relaxamento. às vezes. Isso. O relaxamento, Isso que daí. muitas aulas já tiraram o relaxamento, né? Nossa, tem instrutor que tira o relaxamento da isso daí prática, não né? Pode faltar na minha, justamente porque uma vez, uma coisa que me marcou bastante foi uma aluna me perguntar, mas como que relaxa? E isso daí me fez questionar, assim, porque a gente tá tão focado na produtividade, na ação, que a gente desaprende a soltar, desaprende a entregar, desaprende a diminuir o ritmo, né? E o quão importante isso é, né? Pra você reformular o que você Organizar, né? pré-formulou, né? Eu costumo dizer muito isso. O nosso carro quebra, a gente nem fica um dia com ele encostado em casa. A gente vai na hora na oficina lá, arruma, deixa ele paradinho, esfriando. Agora, a gente não é capaz de ficar 3 minutos ali, às vezes. 3 minutos, né? 3 minutos, Eu gente. lembro. Você fala do carro, às vezes uma analogia que me vem à mente, às vezes a gente não é capaz de reconhecer a luzinha piscando do nosso próprio corpo, da nossa própria mente. Isso, De tão avoado que a gente que é a só intuição, usa, né? e a gente não percebe e o nosso corpo tá Exatamente. gritando, por favor, calma, vai lá, cuida disso, cuida daquilo. E um fato bem interessante é que eu fui o tipo de aluna, quando eu comecei a praticar yoga, eu cheguei na professora e falei assim, eu posso ir embora antes do relaxamento? Eu fui essa aluna, gente. E aí, é muito interessante que aparece muito aluno, assim, pra mim. Tipo, que fica no relaxamento com o olho estatelado, ou que fala, a gente pode acabar, eu tenho que sair antes, a gente pode acabar antes do relaxamento? Mas é interessante que essa experiência comigo me fez ter uma postura assim, não, você precisa ficar pro relaxamento. Eu lembrava que sempre, assim, que eu tava fazendo alguma coisa, assim, alguma atividade física, eu percebia que eu tava além, a minha mente tava além do meu corpo. E aí, eu sempre me machucava por conta disso. Que eu via meu corpo assim, eu todo esbaforido, correndo, e aí quando eu vi, eu já me machucava inteiro. Então, essa questão da respiração, né, da gente trazer a respiração pro momento presente, cara, isso mudou completamente a minha forma de agir, sabe, no presente. De você correr, de fazer a atividade física mesmo, presente na respiração, né? E como os membros, eles têm uma função espetacular, né? Na forma de se locomover, a respiração, a própria nutrição, a sua pele. Então, tudo tá incluído Eu acho que nesse lance do alimentação, yoga, né? Que a gente vai acabar falando de tudo isso, né? São muitos assuntos, né, pra gente falar. E acho que a gente pode ir desdobrando isso, né? Em outros momentos, ou hoje aqui mesmo. Mas você falou desse livro, né? É um livro que chama Respire, né? Sim, sim. Que eu e o Raoni, a gente corre junto, né? E o Raoni falou, você tem que ler esse livro, você tem que ler esse livro. E porque respira assim e tal. E aí eu comecei, um momento fui comecei a ler o livro, realmente. É demais o livro. Porque é tudo que a gente já faz no yoga, mas assim, quando você pega um livro que fala só sobre respiração, ele é tão detalhado, né? E aquilo te motiva a fazer aquela coisa simples, que é respiração nasal, né?
o máximo que você puder. E eu lembro que eu falava, mas pra correr você não pode respirar só pelo nariz, eu falava assim, porque a gente, quando corre, a gente aprende a respirar de qualquer jeito. Sim, E no livro o cara fala sobre atletas que respiram correndo só pelo nariz, enfim. Você não precisa correr na velocidade da luz, entendeu? Você tá fazendo uma corrida tranquila, você pode respirar pelo leve, nariz. moderada. É, Sim, então, respeitando o seu limite. Pode respirar pelo nariz. Então, e foi através Não tá desse numa competição, livro... né? Foi através desse livro que eu fui buscando mais coisas a respeito da respiração. E aí eu cheguei na medicina probiótica, que é um livro, o ABC da Saúde. Que é nossa, foi um livro assim que transformou a minha vida e minha prática, que ele fala muito dessa questão dos membros, né, a função que os dedos têm, então fortalecer as extremidades dos dedos, a pele, que ela tá em todos os sentidos, tá no tato, tá no gosto, tá na visão, tá na audição, enfim. E aí, tipo, passa um inseto aqui, eu já arrepio, tá na intuição. A mente, né? Como a mente ela é ampla e divina e o corpo te traz pro presente, né? E a própria nutrição também, né? Do que você se alimenta. Eu acho que é legal isso tudo que você está falando, vem na minha cabeça a questão do prana, né? Porque quando a gente fala de respiração, a gente pensa no oxigênio, né? Nas moléculas de oxigênio, mas que o yoga traz essa visão do prana, né? Que é a energia vital que vem com a respiração, Sim. que é além do aspecto material, Isso. material que da vitaliza. respiração. Ele é uma coisa sutil, né? Que está nos alimentos e que está no sol, enfim, e que ele circula todo o corpo, E que né? tá no presente, no passado, no futuro, que tá na nossa voz, tá né? em tudo, né? Que tá no ar e desde do tempo dos primórdios, E você né? É falando da muito ponta louco. dos dedos, né? Se a gente para prestar atenção na ponta dos dedos, assim, você começa a botar sua atenção aqui, ó, você começa a sentir ele formigando, né? Quer dizer, isso é energia sutil, você consegue acessar essa sensação pensando nela, né? Sim. E ela tá escapando pelos dedos, né? E você falou disso aí, eu lembro na escola dos meus filhos, né, que eles estudaram, enfim, é uma escola bem bacana, assim, que trabalha tem jardim, então a criança na idade, no primeiro setênio, né, eles só sobem em árvore, eles trabalham o desenvolvimento cerebral com a mão, né? Porque o desenvolvimento para eles cerebral se dá Os através pés da e ponta as mãos, né? E tem tudo É, a as ver, né, extremidades. cara, nas extremidades, Sim. Porque tem tudo a ver, porque o Quanto ser humano, receptor- cara, o dedão, número de receptor nervoso aqui, ó. a importância do dedão para desenvolvimento do ser Da humano, do pinça, cérebro, a meio de pinça. apreensão. Sim. E aí quando você vê, às vezes, crianças muito pequenas que já estão aqui, assim, né? É. Que impacto que isso tem, né? É interessante Enfim, nesse livro que ele pensar, fala que né? nas extremidades você tem a artéria e a veia. Então é onde o coração ele é puxado. Quem domina o coração são as extremidades. Porque, tipo, como ele puxa, né? As extremidades como se puxasse o sangue para essas pontas, né? E aí ela faz com que você trabalhe o seu coração. Interessante. E aí tem um exercício lá que ele passa de elevar as mãos e os pés assim, e fazer assim para você ativar a circulação lá na extremidade. E você falando isso aí, lembrando também o negócio do Hatha Yoga, que é o positivo, o negativo, Sim. o, Yoga da o força. sangue venal, o sangue arterial, se a gente for pensar tudo em Polaridade. arquétipo de De dois, polaridade, polaridade dois, sim. né? Do sol e da lua, Sol e da do feminino lua. e do masculino. Direita e esquerda. A força e o alongamento. Isso. Sim. E isso A é noite e Hatha dia. Yoga, né? Assim, Isso. o Hatha Yoga trabalha com isso, assim como E várias equilíbrio, outras- né? equilíbrio, não, né? não mais de um e menos do outro, mas você encontrar a sinergia, a O harmonia 3. no 3, né? Onde É. 1 mais 1 dá no mínimo 3. Não, e aí me veio a imagem do homem vitruviano, tipo, conectado tanto com a terra, né? Dos pés, quanto com o céu. E aí, mas o homem vitruviano em 5 dimensões, assim, você olhando ele globalmente, assim, girando. Eu tô olhando pra ele fingindo que eu tô entendendo. Mas o homem vitruviano, Um eu pouquinho não sei do abstrato. que se trata. Ah, É o louco. do figura do Da Vinci. Ah, tá. Beleza. Claro. Ah, sim. Agora faz sentido. Certo.
E aí você que tava falando do formato que parece um átomo, algo assim, o que você Não, ia dizer, então, ou não? e eu li um livro que chama Como Tornar-se Sobrenatural, que ele fala muito dessa questão do centro e da periferia. E aí, nas minhas práticas, tipo, eu trago muito essa questão de você trazer a inspiração para medula óssea. E aí, da medula óssea, você expandir ela para a pele e da pele para além dela. Então, tipo, você criar. A gente cria uma energia, certo? E essa energia, ela transcende o corpo. Então, é como um sol emitindo sua luz. Então, o seu corpo é como um sol que emite energia para todas as direções. E aí você não perceber só o certo e errado, né? O positivo e o negativo. Mas além disso, então, um olhar Amplo. amplo, atômico, Sim. tipo, de você Mas olhar isso- por cima, por baixo, Mas isso se é um tanto você quanto muda- abstrato, por né? trás. Não, mas é a questão de mudar O prisma de onde você vê. É, isso. isso. é os olhos do observador Isso. mesmo. Você Sim. olha de frente é uma coisa, você olha de lado Tipo, é outra. a gente pode estar se olhando de a sua cima, posição por é exemplo. uma, a minha posição é outra. A gente nunca vai enxergar uma coisa do mesmo jeito, É. né? Exatamente. Na yoga, você fala isso, o que me vem à mente é na yoga você se colocar como observador e observado. Isso, você exatamente. é O o cientista objeto e é a você- experiência ao isso. mesmo tempo. Claro. Então você tá vivendo ali, mas tem algo chamado consciência que tá te observando. Você tem consciência sobre si mesmo. A gente tem consciência, a gente tem emoção, a gente tem sentimentos sobre os sentimentos. Por exemplo, né? Você se reage de uma forma que você não gostaria, fica bravo, aí vai lá, nossa, eu não devia, você se arrepende de ter ficado Fica bravo. pensando Você fica daquela- triste por ter se arrependido de ter ficado É. bravo. Então a consciência sobre si mesmo, como que a gente pode chamar isso, né? E perceber que isso existe, só perceber que isso existe, Já alivia, né? Não, e como ela Bastante. muda a frequência, né? A emoção, como De muda a frequência perceber do... que às vezes a mente, né, ou que os seus pensamentos não necessariamente são você, né, o tempo todo. exatamente. Porque, tinha um professor meu que falava assim que a mente é um ótimo secretário, né? Mas ele é um péssimo patrão. Quer dizer que se ela se tornar seu patrão, você tá ferrado, cara. Agora, se você conseguir não deixar que ela, né? Se você, na verdade, estiver no comando e ela puder te auxiliar, né? nas suas tarefas, mas o que Sim. acontece é que ela toma conta da gente, né? E Nisso daí, você me fala isso, me vem à mente, uma professora, a Laura Parker, ela tem uma metáfora, que é imaginar que o nosso corpo é como se fosse uma carruagem. E essa carruagem é direcionada, levada pelos cavalos, né? Os cavalos são os desejos. Então, quando você tá com fome, você se mexe, tá com frio, você se mexe, tá inseguro, você tá com sono, você vai atrás do que os seus desejos mandam. Quem domina os desejos é a mente, é o cocheiro ali, tá ali. Só que o cocheiro, ele não sabe pra onde que a carruagem tem que ir. E quem sabe pra onde que a carruagem tem que ir é o passageiro que tá dentro da carruagem, que tá dentro do corpo. Que, nessa metáfora, é a sua alma, o seu espírito. E aí a intenção da yoga, né, como um todo, é É conectar. fazer a coisa andar. é. A carruagem não passar na frente do cavalo. Isso. O cocheiro saber pra onde tem que ir, conseguir dominar os desejos, Quem tá por dentro da exemplo. carruagem não sair rolando pra fora. E você respeitar a sua carruagem, que é o seu corpo, Sim. né? Que se nem ela, você... Eu ia falar exatamente isso, que a mente ela é atemporal. Então, assim, eu tô aqui com vocês, mas eu posso estar com a minha mente lá numa viagem que eu fiz há 10 anos atrás. Sim. Ou então numa experiência, um trauma, uma coisa boa, uma coisa ruim. E o corpo não, né? O corpo ele tá aqui. E aí o que eu acho que essa junção mesmo, essa união, é de parar de deixar a mente atemporal pensando naquilo que vai ser ou naquilo que foi. E como eu tô aqui? Como que eu tô? Minha postura tá boa? Deixa eu respirar um pouquinho aqui mais profundo. E assim, aí a partir disso, parece que vai ficando mais limpo, né, em volta, assim. Limpo que eu digo, mais claro, talvez. A mente, seria ela vai criando um monte de... enxergar o presente. A mente mente, né? Enxergar o presente, apesar da história de cada um, porque eu tenho minha história, então eu vou enxergar esse copo ali de acordo com a história de vida minha, né? Você também, e cada um vai Sim. enxergar o mundo de acordo com a história que ele tem. Agora, saber que existe um método, uma maneira, e que o yoga não é a única maneira, Ferramentas. algumas ferramentas que podem fazer com que você enxergue a coisa, o mundo, né, do jeito que ele realmente é.
eu acho que é um objetivo assim que talvez a gente nunca alcance, mas no meio do caminho aí a gente vai conseguir alguma coisa, né? Porque será que é possível ver o mundo do jeito que ele é mesmo, né? Então, tem um livro do Viktor Frankl, que ele relata, foi um cara que viveu na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E aí, nossa, o livro é, assim, as primeiras 70 páginas, ele relatando como ele passou lá, né? E é um livro bem dolorido, assim. Mas o interessante é que ele fala Em Busca do Sentido, o nome do livro. O que eu vou fazer com o que me fizeram, né? Aham. Não ficar, é porque aconteceu isso e aquilo e tal. E eu sou assim porque minha mãe fez isso comigo. É porque eu sou assim porque meu pai falou assim comigo. Mas O que fazer com o que fizeram de nós, né? o que eu vou fazer com isso que fizeram comigo, né? Uhum. É a partir de agora. Então, a mudança tá a todo instante acontecendo, né? E Cara, a realidade tá como ela é. Sim, Sim, bem isso que você tava dizendo mesmo, né? O yoga, por exemplo, você está falando, ele seria trabalhar com estresse pós-traumático, né? Sim. Mas vamos pensar que todo mundo aqui tem um tipo de estresse pós-traumático, entendeu? Sim, Alguma coisa Mas não que... resolvida ali É, dentro. enfim. E eu percebi, assim, que os momentos, assim, que eu consegui estar mais disciplinado na minha prática de yoga, que eu consegui, com a respiração, com as respirações e fazendo os exercícios, parece que no final que você vai meditar, que você já está mais, assim, já trabalhou bem o corpo, parece que a mente fica mais maleável, mais tranquila, né? Tá mais oxigenada também, E aí né? você pode Sim. ter uma experiência ali fazendo um exercício de meditação, de respiração, uma experiência muito boa, de unidade, de momento, de Transcendência. vastidão, de imensidão. Na psicologia, na psicanálise, o Freud chamou isso de sentimento oceânico, né? Todo mundo sabe o que é isso. Como se a gente estivesse na nossa barriga, assim, né? Uma coisa. Pode Na ser nossa, uma não, na coisa barriga. assim, No uma líquido dissolução amniótico. do ego, né? Uma dissolução do ego onde você... sono Esse profundo, consciente. Esse sentimento Grateful oceânico me vem à Dead, mente né? uma Uma gota de chuva que cai lá no oceano e vira o mar. tá É, ligado? pode ser. Ou que você para de se sentir uma gota e você sente o oceano. É, Então, mas exatamente tem a isso. questão Só que do, isso... da química também, né? Que isso Ah. tudo libera, né? Isso pode... É isso, claro. Eu tô falando assim pela parte da sensação, né? Sim. Mas por trás disso tem toda uma... E toda a fisiologia, uma né? fisiologia, É a coisa do jeito que os órgãos- claro. Sim, não, mas também no caso, falando da respiração, né? Tem o ditado popular, que você tá nervoso, tá estressado, Respira, calma, né? respira. Conta E até 10. não é à toa. De todas as funções assim involuntárias do seu corpo, tudo que é comandado pelo sistema nervoso autônomo, que é a pressão arterial, frequência cardíaca, a secreção dos hormônios, peristaltismo intestinal, quando que você vai ficar com sono, quando que você vai ficar mais acordado, mais desperto, tudo isso tá acontecendo e você não tá dominando, tá acontecendo. E a sua respiração também. Se você não pensar nela, você vai respirar. Existe todo um mecanismo ali. Só que de todas as funções involuntárias, a respiração é a única que você consegue modular. Consegue. Ritmo, intensidade, frequência Se e você- amplitude. Exato. E modulando isso, né, como o oxigênio é importantíssimo para o sistema nervoso, eles evoluíram de mão dada ali, né? Então o seu corpo inteiro, todo o seu sistema nervoso percebe a respiração e ele vai se alterando. Então, literalmente, há uma inspiração, assim, se a gente focar mais na inspiração, a gente estimula mais o simpático, que vai dar mais energia. Uhum. Quando você solta mais devagarzinho, você entrega mais, você acaba estimulando mais o sistema parasimpático. Então, se né, nesse caso, né, inspirar em um tempo e expirar em 2, é calmante, literalmente calmante. Cara, eu gostei dessa explicação, hein? Gente, mas Ó. tem também aquele papo dos indianos contarem a vida pelo número de número de respirações, respirações. né? Sim, é. Que respiração acelerada, coração bate rápido, você gasta mais. Sim. E a respiração mais calma, o coração bate mais lento, você vive mais. E uma das coisas que me fez estudar curiosamente a yoga é imaginar que numa época que não tinha vacina, condicionamento, saneamento básico, não tinha como é que chama? Antibiótico. A galera vivia 50, 60, 70, 80 anos. Eu falava, opa, calma aí tem coisa. Aí tem coisa. Isso você falou, respira, né? Respira fundo. A É. gente fala isso pra todo mundo, respira fundo. Mas acontece que
quando você tá entrando em pânico, ou você tá numa situação, você não consegue ter esse controle se você não tiver feito um treino antes. Sim. É. Então, eu acho que a gente faz isso no yoga, a gente treina a respiração. Por quê? Porque uma hora você vai precisar. E não adianta, se você não tiver treinado os músculos que respiram, né? Sim. Até- Diafragma. Os músculos Ter essa consciência, intercostais. né? Na hora não adianta falar, respira, que você vai... É uma até- técnica de prevenção também, né? É, preventivo. Sim. Não, isso é uma das coisas que eu fico super chateado, né? Você fala que a gente tem que ensinar as pessoas a respirar. É. A gente aprende tanta coisa na escola, mas a gente não aprende a sentar Sim. direito, a respirar, a ficar de pé, a caminhar. É e, verdade. e, tipo, são coisas que a gente vai fazer pro resto da nossa vida e tem coisas que a gente nunca mais vai usar. Entendeu? E isso me deixa bem frustrado. A criancinha respira certo até, né? Ela faz aquela respiração gostosa. Mas quando ela isso- passa um medo. Depois que ela começa já a crescer, ela vai perdendo E aí, isso, quando né? ela é obrigada a ficar 4, 8 horas sentada, aí ali, vai caindo, vai se colabando. amarrando na e a- cadeira. Quando você vê a criança tá respirando aqui em cima, que nem a maioria dos adultos que vem pra aula, que nem eu respirava assim também. Né? Curto, Aquela- né? Curto pela boca, mexendo o peito, né? Então eu vejo sim essas técnicas como uma coisa muito importante assim para todo mundo, né? E muito interessante também que pessoas que nunca praticaram yoga têm esse conhecimento também, porque tem pessoas que respiram muito bem, sem nunca ter feito yoga, assim, Sim, mas sim, pelo sim. estilo de vida que elas levam, Uhum. né? O lance do jardim que você falou. É, porque assim, eu tava comentando, né? A gente fala de yoga, às vezes as pessoas falam, nossa, que legal, yoga, eu não faço yoga, então eu não tenho tudo. Mas assim, eu conheço pessoas que não tem assim, às vezes a pessoa tem uma prática ali de jardinagem e aquilo é o yoga dela, entendeu? Sim. E às vezes ela fica numa posição, aquilo é uma coisa completa para ela e ela consegue combater o estresse, respirar melhor, ter bons hábitos, enfim, querendo dizer que de vocês têm outras coisas que vocês fazem aí para aliviar a pressão? Eu sou músico, né? Mas assim, a música, ela é um aliviador de pressão, mas ela também gera pressão, porque existe toda aquela frustração, às vezes, de você não conseguir fazer certas coisas. Mas eu tenho um instrumento que eu toco que ele é muito meditativo, um instrumento de sopro, que chama didgeridoo. Esse é uma delícia. E você não precisa saber música, nada, é só soprar e é bem, bem relaxante. Esse é Sim. E isso daí é relaxante por natureza, porque você passa muito mais tempo expirando do que inspirando. A E aí respiração fica bem E a louca. expiração é o esse é um parasimpático. hobby que eu tenho, assim, que é tipo um yoga mesmo, sabe? Sim. Fazer isso. E depois você se sente em êxtase, assim, depois que acaba, não? Ou Ah. durante? Eu me sinto super bem fazendo, é uma prática gostosa, assim, é uma coisa que, quando eu mexo na terra também, mexer na terra é uma coisa que, mas eu tenho pouco hábito de fazer esse tipo de coisa, de mexer Pra na mim é terra, corrida, cara. Nossa, Você corrida. corre, né, Rony? Quando eu corro. Mas eu, tipo, é difícil sair pra correr, né? Tipo, não é uma vontade, assim, falar, nossa, eu vou correr. Tipo, eu gosto depois o efeito, assim, de calma, tranquilidade. E esse é o sentimento, tipo, quando você faz uma coisa por prazer, né? Você já se emocionou correndo, assim, cara? Nossa, eu já tive- várias vezes. Eu acho De, tipo uma é uma epifania, descarga né? de, como é que chama? Serotonina, de é. opioides endógenos, no caso. Endorfina, É. Sim, opioides. sim, tem o termo chamado runner's high, a chapação do corredor, né? Tem esse termo. Sim, que depois Olha de aí, grande cara. atividade E eu física já intensa, tive- você libera o opioide. Eu já senti isso correndo, de me emocionar, já senti isso praticando Também yoga. já. E você vê que louco? Já senti isso bebendo também. Sim. O cara não bebe, às vezes chora de emoção e tal. Eu acho que todo mundo quer ser feliz, né, cara? Quer sentir amor Sim. pelas pessoas. Eu acho né? que essa é a finalidade, né? Essa é a Nossa, né? finalidade. Agora, o yoga é bom que ele não tem efeito colateral, né? Assim. É uma vida mais consciente, esse é o efeito colateral. Desde É. que você não exagere, né? Tipo, Lógico. você pode ter algumas Não, mas lesões. aí a você já tá escapando do primeiro yama, que é uma rimsa, não É. violência. Não Não violência. violência para consigo mesmo. Por isso que a gente tem que E encontrar esses ensinamentos aí na prática, não só como monta a postura e como Não como uma executa o asana, mas não é uma como ginástica você está exótica. naquele dia para aquele asana. Porque, né? E eu sempre fui muito exagerado, gente. Eu sempre, no começo, quando eu fui fazer o curso, a galera se assustava, assim, porque eu ficava
me forçando, assim, sabe, pra fazer uma coisa. É, eu também tinha dessa. E Eu sou aí- competitivo, sabe? E eu comecei, né, tem isso mesmo. É, E a gente aí se você se machuca fazendo machuca, yoga, nossa. assim como a gente se machuca no sofá também, ficando sentado, Sim. né? Não tenha dúvida que a gente se machuca se ficar sentado só. Isso, com Sim. certeza. Mas o yoga é um desafio contra esse equilíbrio, né? De não se machucar, de não ir além. Mas é porque é muito É. diferente da nossa sociedade, da filosofia que a gente aprende durante toda a vida. Acho que por isso também pode ser que seja tão transformador, assim, porque é tão diferente do que a gente está acostumado que a gente olha de outro jeito, né? Não, e a Ser mente, obrigado a cara... parar pra observar. É, assim, tá né? falando- A mente é e infinita, esse né? E o livrinho corpo, aqui, ó. ele te dá o limite. Então, tipo, você chegou ali, a sua mente tá querendo ir mais. Aí seu corpo fala, não, ouve o seu corpo, né? É, mas às vezes a sua mente tá falando assim, ai, não vai lá, não. Esse livro aqui. É, aí você nem levanta Você da nem cadeira. levanta da cadeira. Yoga o Sutras Yoga de Sutras, todo Patanjali. mundo conhece aqui, né? Quem é instrutor. Mas acho que muita gente comprou esse livro e não serviu de muita coisa, porque aqui não tem uma única postura aqui, que é a postura sentada. Sukhasana, Isso. né? Que se chama postura confortável, que é isso que a gente está falando. Ele fala assim que para se alcançar a melhor postura, a postura mais confortável, é preciso relaxar os esforços, né, e focar no que é infinito. Ou seria fazer um esforço relaxado, também pode ser uma Sim. tradução. Que é isso, é um esforço relaxado. Né? Não é Onde- aquela coisa... Onde você sabe que tem, para manter alguma postura, alguns músculos têm que estar ativos, mas outros não precisam estar ativos. E aí, no sentido de que, na minha prática, né, quando eu comecei a fazer assim, eu fazia muita careta. Falava. E aí o professor fala, mas esse músculo aqui da sua cara, ele tá ajudando em que na sua postura? Aí eu falei, tá, então você gasta, primeiramente você tá gastando energia e você tá direcionando, você tá gerando uma energia de tensão além da necessária. Então buscar serenidade, né? E Buscar... o contrário é verdade. Se você tá fazendo uma coisa difícil na postura, ou seja, na vida, mas você finge que tá sereno, e você pode ser também influenciado, você é influenciado por esse relaxamento da Tensão. face, Sim, e aquilo vai se tornar mais confortável. É aquela, isso. esses dias eu tava ouvindo um psicólogo falar isso na rádio, eles falam, fake it Until you make it. until you make it. Isso, finge até você até conseguir. que você consiga. Então tá É. difícil, finge que tá fácil. Eu É. comecei a falar isso pros meus alunos. Constrói de fora, Ah. né? É isso mesmo. Então, serve para Ah, o que- yoga, a Isadora fala isso várias vezes, o yoga mesmo, ele acontece fora do tapete, quando ele começa a ser verdadeiro quando ele acontece fora do tapetinho, né? Sim. Um dos sutras de Patanjali que mais me marcou é o yoga começa agora. É. Não é de terça e quinta das 7h20 às 8h20. É agora. E agora é agora. A cada Agora, o instante. tempo inteiro. A cada instante. É isso aí, gente. Muito legal. Uma das coisas que eu queria comentar, que me mexeu bastante, e foi até de uma filosofia grega, né? Que eu acho que é até mais perto da nossa filosofia ocidental, assim, é um estoico chamado Epíteto. E um aluno dele perguntou assim: não, mas professor, de tudo isso que você falou e tudo mais, é bastante abstrato, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer para viver de forma mais consciente, viver melhor, que o estoicismo também busca isso daí como objetivo final. Como que eu sei que eu tô no caminho certo? Aí o Epíteto falou assim: olha, pergunta para si mesmo se você tá se tornando um amigo melhor para você. Eu falei, se você tá criando uma relação mais saudável para consigo mesmo, se você seria o seu amigo, essa é uma primeira pergunta, no caso. E aí sim você vai saber se você tá no caminho certo. Porque só você pode te dizer essa resposta. Eu não tô vivendo a sua vida, mas você tá. Legal. E o caminho certo é difícil também, né, gente? Ele muda, ele... tem toda essa... que a gente nem falou sobre essa questão da estrutura social que a gente é inserida. Às vezes a gente até quer, mas tem né, uma estrutura em volta da gente que... isso que nós somos privilegiados e tudo mais, né? Toda essa questão. Mas é isso. Eu queria falar que a professora que o Álvaro trouxe na primeira parte aqui é a Geni. Ela dá aula até hoje em Umuarama. Ela é uma professora bem importante para o norte do Paraná, uma das mais antigas. Acho legal a gente falar, só para dar honrar mesmo, né? Porque aí, assim, aqui em Londrina a gente Valeu, encontra Geni. pessoas que... Valeu, Geni. Que praticaram com a Geni. Daí o Álvaro fala da Geni, daí todo mundo ama muito ela, né? Por coincidência, ele é a primeira professora da Marcela também, professora Que de yoga. bacana. E a gente começou a pesquisar que acho que ela é uma das
primeiras E ela professoras tem uma do história Norte do assim que Paraná. ela era sim. uma... E o Raoni foi o meu professor. É? Eu tô aqui no yoga por E causa a do Laura Raoni. Packer também gostaria de falar que são as duas mulheres que a gente trouxe na roda, que é uma e a mestra Dagmar maravilhosa. Também, a Dagmar Dagmar. também é maravilhosa. As mulheres são a maioria nas salas, nas São- práticas. As mulheres são a maioria mesmo. Sim. Elas são muito mais, assim, menos... não sei a palavra, mas elas são mais propensas a procurar esse tipo de prática. O homem, Sim. principalmente, acho que aqui na nossa região, não sei, ele parece que tem um medo de ir lá mexer o corpo. Não, É. Homem foge de Cuidado, é. Homem foge de hospital. Tem luta pra marcar uma consulta. É. No caso de yoga, uma manutenção. Mas é isso e que eu digo só da pra estrutura saúde, tá social, ligado? sabe? Quantos alunos que- homens vocês têm? Eu tenho um. Mas esse é o lance da estrutura Eu não social. tenho nenhum. Eu tenho lá onde eu tô dando, lá no lugar que eu tô dando aula, eu tô dando aula pra muita gente. E tem, acho que são 3 ou 4 Nossa, alunos eu tenho homens. 5 alunos homens. Bom, você tem sorte, então. Eu acho que tem esse lance, né, do Agora preconceito, é tão legal, né? Poxa, Preconceito. né? Que deixa eu daí... contar uma história rapidinho. vai. Eu tava numa aula, num condomínio que eu tava dando aula uma época. Aí eu tava deitado assim, tinha acabado de passar uma postura deitada, eu tava olhando pra cima, porque eu tava mostrando a postura pros alunos, né? Tava mostrando a postura pros alunos deitados assim. Aí aparece um rosto assim em cima de mim, era meio no final da aula, um cara assim, grandão assim, olhou pra mim. Eu olhei pra ele. Pilates? Eu falei, aula de yoga. Ah, não. Saiu correndo, virou. Ah, não, obrigado. Ah, Sim. é. É, tem Tudo bem muito- também. Tem muito preconceito, infelizmente. Acho que o né? projeto tem um pouco esse objetivo, né, de... Sim, deixar mais acessível. Isso, né? para as pessoas. Mostrar. Porque é isso, é muito diferente. A gente idealiza, visualiza muita coisa que não é aquilo, né? Pode ser muito menos, pode ser só esse lance de você sentar e tentar respirar sem deixar a mente te levar para aquilo que você tem que fazer, para os problemas, para as contas, para o cotidiano, né? E aí eu acho legal falar do projeto que eu consigo observar que depois que as práticas começaram a acontecer ao ar livre, em grande número de pessoas praticando, às vezes a pessoa se sente mais à vontade para chegar e inclusive uma das histórias mais marcantes da minha vida foi uma aluna do Yoga no Parque que falou: eu mudei o meu casamento de 33 anos por causa do yoga, porque Olha eu não, só. e ela se empoderou assim enquanto mulher, sabe? Ela conseguiu resgatar aquilo que a gente tem, né, que a gente vai perdendo ao longo Sim. do relacionamento, e não só de marido e mulher, mas de filho, né? Eu comecei a dar aula de yoga no Parque, sabia? Foi lá o primeiro lugar Eu que eu dei também. aula, uns 5 anos atrás. Eu nem tinha terminado o curso ainda de instrutor, e eu tava praticando e tal. E a Amanda Patrick, uma das idealizadoras aí, uma das fundadoras do Yoga no Parque, né? E ela falou, vai, começa a dar aula aí. E foi me colocando, eu comecei a dar aula no Yoga no Parque. E esse negócio Legal. de dar aula ao ar livre é uma coisa que tô sentindo falta, viu? Quero voltar. Não tô conseguindo me organizar, viu, Marcelo? O Marcelo e o Raoni estão Ai, segurando a onda lá. E A gente tá a querendo Nárima, expandir né? cada vez mais. A Ana Rima também. Ela dá aula todo sábado de manhã, não pôde estar aqui com a gente. Mas a gente tá expandindo. Imagina quanto mais pessoas fazendo yoga, tipo, uma vida mais consciente, uma vida mais tranquila, E uma ao vida ar mais livre, serena. né? Porque não é todo mundo que Sim, tem essa oportunidade, né? E por conta do tempo, enfim, do cotidiano, às vezes é mais fácil a pessoa ir lá no estúdio e tal, mas acho legal esse negócio de fazer ao ar livre, né? E ao ar Mas livre tem é muito outra história. estudante que não consegue, né? Infelizmente ainda custa, né? Tem esses custos. Acho que o projeto também tem essa questão Sim. que é positiva, da pessoa não Sim. ter um compromisso mensal, ela pode ir. É interessante isso, Por né? conta disso também a gente oferece as práticas finais de semana, né? Isso. E também acho que é legal, eu queria só, assim, dizer que eu me questiono muito, mas por que você dá aula de yoga? Mas por que você quis ser instrutora de yoga e tal? E daí, assim, o que mais vibra no meu coração é essa questão. Eu consegui fazer uma pequena mudança dentro de mim e assim, me melhorar de alguma forma, pouquinho, assim, né? A gente tem que tentar melhorar sempre mais. Mas não foi tão difícil, assim. Acho que eu consigo fazer outras pessoas acessarem esse tipo de experiência, né? Porque também tem isso, a gente pratica junto, mas cada um tem uma experiência, ela é única e sua, né? Exclusiva mesmo. Sim. Cada dia é uma vez diferente. E a gente só pode corrigir a postura externa.
que a pessoa tá pensando, exatamente como ela tá respirando, como que é o foco dela na prática, o que ela tá buscando na prática, é muito individual. E yoga é essa jornada de autoconhecimento, né? A gente tá aqui pra mostrar as chaves do castelo. Quem vai explorar é cada um. Sim. Eu acho que então a gente já tá caminhando pro final aí do nosso encontro, né? E involuntariamente a gente acabou falando, que a Isadora já começou falando, o que é ser um instrutor de yoga, porque eu não me vejo assim como um mestre de yoga, nem um guru, nem um Sim. iluminado. Eu Tem sou um essa- instrutor de yoga e cobro pelo meu serviço, né? Porque assim, tem isso também, né? As pessoas, você é professor de yoga, mas você cobra por isso? Como você cobra por isso? Eu nunca Então, ouvi essa isso não é pergunta, verdade. Não, isso daí não é isso daí, é porque, não, porque tem essa ideia, né? Porque o yoga não pode Você ser não é iluminado? Você não vive de não luz? vive de luz. O yoga, você vai lá e o mestre lá na montanha, ele te oferece o yoga. Se ele cobrar, ele não é verdadeiro. Você dá um prato de comida pra ele. Tem essa ideia, né? Aí eu pergunto pra pessoa, mas quanto custou o avião que você pegou pra Índia pra acontecer isso? Você Né? pagou uma passagem de avião, né? Você teve que pagar o hotel pra chegar lá. Então, se você chegar lá até lá, você não precisa pagar pelo yoga. O yoga tá lá verdadeiro e tal. Agora, nós somos instrutores de yoga, né? A gente tá podendo passar um pouco do que a gente aprendeu para as pessoas e às vezes, que nem você estava falando, às vezes o que vai acontecer com ela a gente não sabe. Né? É Assim, muito interior. Assim, e eu né? tenho minhas questões, né? Minhas imperfeições. E eu dou aula para algumas pessoas, dou aula para muita gente de mais idade, que já é aposentado, que às vezes está com a vida bem mais tranquila. Quer dizer, a pessoa está até mais distante dos desejos, da vida, enfim, da balada, né? De tudo. E aquilo cai para ela assim de uma maneira tão bacana, o yoga. Ela sim é uma pessoa que com o yoga pode se iluminar realmente, porque ela está vivendo uma vida já tão tranquila, já se encaminhando para Sim. essa união, para esse contato, né? E eu acho legal quando tem um aluno que fala sobre a experiência do yoga e eu falo, nossa, eu passei só alguma coisinha, sabe? É aquela história, né? O poder da palavra, né? Da gente, somos mentes, consciências se comunicando através da vibração, através do som, mas a palavra, você como psicólogo deve saber muito mais que eu, é uma sementinha que a gente planta ali. A pessoa pode fazer essa sementinha virar uma floresta, virar uma coisa grandiosa, ou deixar morrer ali na sarjeta. Mas a gente, como instrutor, no caso, né, ainda mais nessa pegada de ferramentas para uma vida mais leve, mais saudável, mais consciente, a gente dá ferramentas, a gente mostra como que pode ser. E pode ser mais leve, mais gostoso. Eu acho que é isso. Eu acho que até muito com essas técnicas que a gente ensina o fato da pessoa estar praticando uma vez, 2 na semana, às vezes 3, às vezes a pessoa começa a praticar em casa e aquilo vai fazendo a transformação dela ali. E uma das coisas que eu acho mais bacana disso é que o yoga, você precisa no máximo de um tapetinho macio. Não precisa de Às nada. vezes tem disso. Às vezes nem isso, assim, tipo, então você em qualquer lugar, não tem desculpa, né? Uma vez aprendendo as técnicas de respiração, as técnicas posturais, você tem autonomia pra viver de forma mais E plena. o que você for fazer que seja gostoso, né? Que seja prazeroso aquilo, que não seja um fardo que você tem que levar. Tipo, vai fazer uma coisa que seja legal, né, pra você. Acho que é isso, né, gente? Beleza, gente. É isso então. Agradecer a presença. Muito obrigada, de vocês. gente. Foi um Obrigado. prazer conversar com vocês. Foi ótimo. E vamos fazer Rendeu mais vezes. pano aí. Sim. Né? Primeiro pano de pra muitos. Vai ser bem gostoso. É isso. Então É é isso, isso. gente. Namastê. Gostei. Obrigada. Viva!